Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados alguns assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Guilherme Servi Paraboni, estudante de graduação do curso de Agronomia da Universidade Federal do Paraná. E hoje trago para vocês este vídeo referente a reservatórios térmicos, os boilers, utilizados em sistemas de aquecimento de água e relacionar com os principais aspectos técnicos. Inicialmente, vamos falar do boiler e seu funcionamento. Ele funciona através de um sistema de aquecimento de água e também é um local de armazenamento de água aquecido, né? Então, os boilers são componentes essenciais nos sistemas de aquecimento de água. Eles armazenam e mantêm a água aquecida. Como vocês podem ver na imagem, ele possui um formato cilíndrico, normalmente na horizontal, mas pode ser encontrado também na vertical. Ele possui diversos tamanhos, desde os menores até os maiores. Eles podem variar de 50 a 5 mil litros. E eles são utilizados em muitos lugares, como casas, comércios, indústrias, academias, hotéis e até em fazendas. E eles são equipados, como vocês conseguem observar na imagem, com conexões para a entrada e a saída de água. E também tem válvulas que aliviam a pressão e os termostatos de segurança. Nestas próximas duas imagens, tem exemplos de sistemas com boilers. À esquerda, um sistema de um boiler solar, onde utiliza placas solares. Vocês podem ver o boiler e a caixa d'água acima do boiler. E à direita, esse sistema implantado numa casa, dentro de casa, onde a partir do boiler a água sai para as dependências da casa, como banheiro, cozinha, área de serviço, entre outros. Os materiais que são utilizados no boiler são de diferentes formas. Pode ser aço inoxidável, cobre ou até mesmo material plástico. Temos que levar em conta que o material escolhido deve ser durável, resistente e adequado às condições de uso, como a temperatura e a pressão de trabalho. Os boilers, eles possuem isolamento térmico eficiente para evitar a perda de calor. Como vocês podem ver na ilustração abaixo, na parte exterior, ele é construído por plástico térmico ou alumínio. Na parte inferior, de aço inox ou cobre, e entre essas duas camadas, existe um revestimento de lã de vidro ou poliuretano. Lã de vidro ou poliuretano que funcionam como isolantes térmicos, onde eles retêm o calor de dentro do reservatório e minimiza as perdas de energia. Existem dois tipos de boiler quando se referimos à pressão: os boilers de alta pressão e os de baixa pressão. Os de alta pressão, eles necessitam de um sistema mais complexo. Eles exigem maior componentes no sistema. Eles têm uma maior capacidade de pressão, chegando até 40 metros de coluna de água. Eles normalmente são utilizados em lugares com maior demanda, ou seja, lugares que precisam de muita água. No exemplo a seguir, a gente vê os boilers, um boiler de alta pressão, onde a caixa d'água ela está numa distância de até 35 metros do reservatório. E na imagem também vocês podem ver outros aspectos do sistema, como os canos de alimentação, de vazão, as válvulas de segurança, bem como o registro. Prestem atenção, 35 metros entre a caixa d'água fria e o reservatório. Quando falamos dos boilers de baixa pressão, são lugares com uma demanda menor, como casas e comércios locais. São sistemas mais simples, com menor número de componentes do sistema, menor capacidade de pressão e, em média, com colunas de água até de 5 metros de altura. No exemplo a seguir, está o que a gente disse no slide anterior. Caixa da água está numa distância máxima de 5 metros até o reservatório. E como o outro exemplo do boiler de alta pressão, nesse exemplo do boiler de baixa pressão,
também tem os outros características do sistema, como as válvulas de retenção, reservatório, registro, retorno da água, entre outros. Salientamos que a escolha do tipo de boiler é de essencial importância, pois na escolha do boiler errado eu posso acabar partindo o boiler e causar acidentes e muitas vezes até ocorrem explosões imprevisíveis. Quando falamos dos tipos de boiler no mercado, temos três tipos: os boilers a gás, elétrico e solar. Em todos os três tipos, a água sempre será mantida quente até que seja usado. E os três tipos de boiler podem influenciar o tamanho, a eficiência e os diferentes requisitos de instalação do reservatório térmico. Agora vamos falar um pouco do boiler a gás. Ele é utilizado a partir de gás natural ou liquefeito de petróleo. Ele armazena água no cilindro e essa água é aquecida através de uma chama que é produzida no tubo central do boiler. Essa chama, para quem é da área de energia, chama ela de chama piloto, que pode ser regulada para aquecer a água mais rapidamente. Ou seja, eu posso controlar a velocidade que eu consigo aquecer a água. Porém, para esse tipo de boiler, eu tenho que ter uma boa tubulação a gás, evitando qualquer tipo de vazamento. Na ilustração a seguir, a gente vê os componentes de um sistema de boiler a gás: válvulas de pressão, isolamento, chapa externa, termostato, entre outros. O boiler elétrico, ele precisa de uma simples instalação, ele não precisa de muita coisa, porém é o que apresenta maior custo a longo prazo. Ele possui uma resistência elétrica localizada na parte inferior do reservatório, que é responsável por aquecer a água e manter a água quente. Por isso que o custo de energia é mais elevado. E, como quase todos os sistemas elétricos, ele também é equipado com um termostato, que é responsável por fazer a leitura da temperatura da água armazenada dentro do boiler e dar o comando para a resistência ligar, caso a água esteja com uma temperatura abaixo do ideal. E, se necessário, eu desligo a resistência se a temperatura estiver superior à ideal. No esquema a seguir, a gente vê o funcionamento de um boiler elétrico. O boiler solar, ele necessita de placas solares no sistema, pois ele utiliza o sol como fonte de energia para aquecer a água. Ele é um tipo de boiler mais econômico e sustentável. Ele utiliza energia limpa, porém ele necessita de um sistema de apoio. Ele necessita do sistema de apoio, pois em alguns meses do ano, principalmente nos invernos ou regiões que tem pouco sol, eu preciso do sistema de apoio para que não falte água quente em alguns dias do ano. No entanto, a resistência do boiler solar fica localizada no meio do reservatório, diferentemente do boiler elétrico. Mas como que o boiler solar aquece a água? A energia captada pelos painéis solares absorve a energia do sol, aquecendo a água que passa por uma serpentina feita de tubos de cobre. Após passar pela serpentina, a água vai para o boiler, que fica disponível para o consumo. Falamos tanto de boiler, entre outras características. Mas então, qual boiler é o mais econômico? Como vimos, o boiler mais econômico é o boiler solar, pois ele necessita de uma energia limpa, gratuita e sustentável. O boiler a gás, ele fica intermediário. Ele é uma fonte de energia mais barata que a elétrica, porém ele é inferior ao boiler solar. E o boiler mais caro é o boiler elétrico. Ele acaba sendo mais caro ao consumidor e por isso fica ranqueado em último desses três boilers que falamos hoje. Agora vamos falar de marcas um pouco, né? As três marcas principais são a Bosch, a Calor Max e a Lorenzetti. Isso colocamos a título de curiosidade. E a escolha do boiler? Qual boiler escolher? Qual o tamanho do boiler? Onde instalar? Isto eu tenho que levar em conta meus objetivos, a minha demanda e meu custo-benefício, bem como a disponibilidade de energia do local e a distância entre o boiler e a fonte da água. Muito obrigado pela atenção de todos aqui no canal Plataforma Moretti e até mais.